Fala galera, formação no culto Vodun, segunda parte. Tô deitadinho aqui, acabei de trabalhar e vou meio que adiantar nisso. O que acontece? Eu parei, né, mais ou menos de como funciona toda a parte, toda a parte, tudo aquilo do culto, como que nasceu, como que se executa, formação de divindade, formação de culto. Então paramos, né, numa parte onde o culto ele é basicamente familiar, tá? No outro vídeo o que eu quis citar é que o culto é familiar, tá? O culto ele vem de uma tribo, 30, 50 pessoas, e o culto ele tem uma estrutura pequena, muito pequena. Então por isso que você vê na botar o Beninho, fazer um recorte do Beninho, você vê lá em uma tribo, em uma tribo tem dois, três vodões, quatro, e você para um pouco por aí. Muito, porque também eles praticam o culto coletivo, né? Mas isso já é uma outra história. Mas assim, dando uma entrada, eles praticam o culto coletivo. Aí vamos lá. Então eu falei sobre toda a situação de culto, como que nasceu, como que se nasce, como a questão da divindade, que é algo criado pelo homem, e tal algo ele passa a ser real a partir do momento que aquelas pessoas que acreditavam, elas morriam e como espírito elas ainda acreditavam naquela. O grande lance que as pessoas do Candomblé não conseguem entender é que temos uma mente de 2016 em um culto, vou botar aí, pelo menos em um culto de mil e, mil e poucos anos, tá? Isso eu tô colocando a partir da formação do culto Vodum, mas se eu for colocar antes, porra, temos um culto aí temos uma mentalidade de 4.000 anos, né? Questão de comida, mas isso tudo eu vou relatar mais para frente. Isso aqui é sobre. Esse tema aqui é só sobre formação do culto Vodum. Então nós temos lá as tribos com um ou dois, três familiares que conseguiram, né, essa situação de divinização. E temos várias tribos com um, dois, três Voduns. E isso acabou. Na verdade não eram Voduns, eram entidades, divindades, né? Quando por volta de 900 a 1100, quando o filho de Adjarotó ele assume, ele toma a cidade de Tiará e funda o reino da Romé, Adjarotó ou Iaguri Tenuguesu, ele se afasta das funções de rei, de comandar um exército, né? Foi o primeiro grande exército, primeiro realmente, primeira tribo mesmo que se dedicou a conquistas e expansões, né? A Djarrotó seria o Alexandre o Grande, mas ele não ficava tão de frente como Alexandre. Mas aí e o Adjarrotó ele se afasta dessa questão de guerra e passa a se dedicar a como ele iria criar uma liga, como ele iria juntar aqueles povos. Essa era a questão, e a questão estava na parte religiosa. Desculpa, gente. O que a Djarrotó fez? Ele sentou, pensou e formatou um culto. Ele deu nome a essas divindades e entidades de Vodun.
Algo tão poderoso que você não consegue tocar, descrever, só consegue sentir. É mais ou menos isso. Ele deu o nome de Vodun a essas entidades. Só que nesse bolo nós temos as divindades que são inventadas pelo homem, que são a base, né, das entidades posteriores, e as entidades. Criou algumas divindades para complementar o pensamento dele. Pegou, fez um mix, né, de divindades de etnias diferentes para criar uma união entre os povos, e de regras muito poucas. A regra que ele criou, são pouquíssimas situações que tem, que é citado dizendo que foi por ordem dele, manuscritos de Fá, que diz que a Jarrotó só deixou para a gente cultuar os ancestrais com maior respeito, dedicação, conselhos, muita coisa assim, nada específico, nada grandioso, nem nada tão hierárquico. Aonde você tem o sacerdote, você tem o auxiliar do sacerdote, você tem a mulher que dança e você tem os tocadores. Isso a Jarrotó deixou. Acabou. Não deixou mais nada. E ele que é o fundador do culto. Então, para a galera entender, isso aí é por volta. Existe uma dúvida sobre o ano, mas por volta de 1050, 1100, 1050, mais ou menos, que o culto Vodun foi formatado. Então nós temos aí menos de 1000 anos de culto, né? Não temos, não chegamos a isso. Uma outra coisa que deve ser lembrada é que muitos dos Voduns, 70%, eles são epitetos de orixá. Isso é uma outra coisa. Mas em si, a Jarrotó deixou um conjunto de Voduns para serem cultuados, para unir aquele povo. Então, o que ele fez? Ele manteve a nomenclatura de reis, os Voduns que representavam as grandes cidades que ele tomou. No caso de Tchana, ele manteve Dan como um Vodun, um rei. No caso de Savalu, ele manteve Sapatá como rei. No caso de Rebiossô, nós estamos falando de Togudô ou Porto Novo, ele manteve, né, Rebiossô como rei. E isso, né, ele mexe com 3 etnias. Você tem os Aizô, né, você tem os Marinos e os Fões. Os Fões, né, do Dahomey, os Aizô do Togudô e os Marinos do Savalu. Então ele foi um cara muito esperto, porque ele manteve eles como reis, né? E uma maneira de unir. Tentou unificar o culto o máximo possível. Não é isso, né? O culto Vodun não é isso o que vemos aqui. Existe uma diferença muito grande do que, ou seja, Candomblé, Jeje e culto Vodun. O primeiro erro é criar o Candomblé como religião. O Candomblé é uma diáspora de um culto familiar tradicional. Tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre o que seria o Candomblé. Mas o Candomblé é isso. Se o Candomblé vem de um culto familiar tradicional, ele não é religião. Por que isso ele não é religião? Porque essa ideia de religião
como uma instituição organizadora, dominadora, vem de uma ideia eurocentrista, vem de uma ideia europeia. Tá? A Diarrotó criou sim um culto, uma religião, o Vodou Sissem, mas não tem essa estrutura tão dominadora quanto da Igreja Católica, como é as bases do Candomblé, onde você tem o sacerdote, o onipotente, o Papa, né? E você tem os seus serviçais, que a conotação é um pouco mais pesada, né? O domínio também. Voltando ao assunto da formação do culto Vodun, o que a Diarrotó queria era unir os povos em prol, através de um culto, né? Para que os deuses, os principais deuses daquelas etnias ficassem ainda, mantendo uma relação entre os dominadores e os dominados. Lógico que isso não durou tanto tempo, né? Porque tivemos oscilações no reino do Dahomey, que passou a ser o principal reino, né? Tivemos oscilações de famílias, né? Aladanos, Marrinos, Fons. Tivemos essa oscilação. Mas a formação do culto Vodun nada mais é que foi um apanhado de divindades e entidades formatando um tipo de culto, como proceder aquele culto, tá? Em prol de união daquelas etnias que estavam sendo dominadas. Lógico que através da palavra do sacerdote há um domínio, mas como não tem uma formatação complexa o culto, porque o que a Diarrotó deixou, não deixou nenhuma formatação tão complexa como tem hoje o Candomblé. O Candomblé hoje ele tem tantos cargos quanto uma igreja católica ou mais, né? Porque deve-se generosidade a todos. E voltando ao culto Vodun, não, uma estrutura muito simples, algo que seria o mais velho, o sacerdote, o mais velho, porque é o cara que mais conhece da coisa, cultuando os ancestrais daquela tribo, fazendo reverência a alguns ancestrais que não são da tribo, mas que institucionalmente, relacionado ao culto Vodun, fazem parte. No caso, por exemplo, Leba, né? No caso de Leba, muito cultuado pelos Aizôs, não tão cultuado pelos Fons, ao inverso, muito cultuado pelos Fons, não tão cultuado pelos Aizôs, que eles utilizam uma outra forma, mas a partir de um tempo houve essa formatação, entendeu? E essa questão de deriva de respeito a uma divindade que não é dali, mas que por obrigação deve-se respeito, isso tudo é criação de Diarrotó. Ele deixou um culto formatado, alinhado, muito simples e muito coeso, né? E essa confusão ela se faz quando vem para o Brasil, e principalmente a partir dos anos 60, 70, né? Que aí começou a decadência do Candomblé, né? Anos 60, anos 70 começou a decadência em que está hoje. Mas voltando para finalizar o assunto dessa parte da formação do culto Vodun, e a última parte, acho que já deu para entender como nasceu e como se prolongou a coisa. Nós temos alguns marcos, né? Temos a parte tribal, temos como surgem os deuses e as divindades, né? Nós temos a partir da fundação do reino do Dahomey, da união dos povos, uma formatação de um culto, né? Daí as divindades dos reis
de cada grande cidade se mantiveram, alguns em ex, né, que eram divindades anteriores que já existiam. Foram criadas algumas, isso que as pessoas não entendem, foram sim criadas algumas para poder suplementar a questão de deuses, de temor, né, ou de qualquer outro motivo. E aí tem-se um culto, ou culto Vodou. Valeu, gente.